A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos estar lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar lendo a Tua palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. A caridade. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em públicos, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas que fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam o teu santo nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para que todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando, e somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que te vê que vê o que você faz em segredo, lhe recompensará. Versículo 19. Não ajunteis riqueza aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las, pois onde estiverem as suas riquezas, ali estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz que para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? 24. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai
rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida, nem depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso, porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupa? Pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, o costume de julgar aos outros. Não julguem os outros para vocês, não julgue os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará você do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Como é que você pode dizer a seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra aqueles que os atacaram. Não joguem as suas pérolas para os porcos, porque eles as pisarão. Versículo 7. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Versículo 13.
Entrem pela porta estreita, porque lá a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado no 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelos que eles fazem. E os espinheiros não dão uvas, e os pés da urtiga não dão figo. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dará frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não, versículo 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciando a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônio e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou contra a força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo que o contrário ensinava com a autoridade deles mesmos. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Jesus cura um leproso. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram. Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado? No mesmo instante, ele foi curado da lepra. Então Jesus lhe disse, escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, pois a fim de provar para todos os que está curado, vai oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Versículo 5. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse, Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. E o oficial romano respondeu, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade sobre oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vai lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse que aos outros que seguia, eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se assentar à mesa do reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogados fora da escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: vai para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Versículo 14. Jesus foi à casa de Pedro e viu a sogra dele de cama com febre. Jesus tomou na mão dela e a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. Depois do pôr do sol, o povo levou até Jesus muitas pessoas que estavam dormindo, que estavam dominadas por demônio. E ele apenas com uma palavra expulsava os espíritos maus e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Ele levou das nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Versículo 18. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Versículo 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo, e os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este que manda até o vento e nas ondas? Versículo 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele dois homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? E o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e estes que se atiraram de morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Logo contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os dois homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para encontrar-se com Jesus, e quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. E assim nós finalizamos essa parte da leitura.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Não se esqueça, vamos compartilhar esse canal, vamos dar bastante like e que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo e que a palavra ministrada, que a palavra a ser lida possa alcançar mais e mais vidas. Eu conto com você nessa missão. Até o próximo vídeo.